Olá, seja muito bem-vindos a mais um Papo 3. Eu sou Diane Botelho. Eu sou Valéria Guimarães. Estamos aqui mais com o Papo A3, junto com a Deva. Deva, seu nome é muito. Deva Laio Aldara. Aldara, exatamente. Tudo A bom? Deva é terapeuta, né, Deva? Sim. Ela é E terapeuta, é escritora. reikiana, é junguiana. O Terapeuta, currículo. ela é autora. Dentre as suas terapias, você trabalha com Ionieg, você trabalha com mapa rúnico. O que mais? Mapa único. Eu também trabalho com oráculos de uma forma geral, né? O oráculo, o tarô analítico, né? E entre outras coisinhas mais. A gente sempre começa assim, o nosso bate-papo com uma pergunta-chave, que é como é que você começou? De onde veio essa vontade de ser terapeuta? Como é que você entrou nesse ramo, não no ramo da espiritualidade, mas nesse caminho, né, de trabalhar com terapias multidimensionais, terapias energéticas, entre outras coisas? Eu costumo dizer, né, dentro das minhas percepções atuais, que é como se eu já tivesse nascido nisso, né? Só que eu não sabia. Então, eu comecei na área da dança, muito jovem, muito pequenininha, e sempre encontrei uma conexão muito forte com a dança, através da dança. E essa era a minha terapia, mas eu não sabia, não estava consciente disso. Depois eu sustentei a dança junto com a arquitetura e dentro do processo da arquitetura, da criatividade, descobri Feng Shui, descobri radiestesia, radiônica, e aí eu comecei a perceber que existia uma multidimensionalidade sem essa palavra, né? Não sabia, não conhecia essa palavra naquele tempo. Então, existiam layers, né? Camadas que se sobrepunham. E essa foi minha pista, porque dentro da própria dança eu comecei então a desenvolver um método, né, de geometria corporal expressiva, vai vendo, fazendo arquitetura, a geometria para dança. E aí eu não parei mais, porque aí eu entrei num processo de despertar mesmo. E depois eu fui para o Tantra, né? Fui estudar o Tantra. Sou terapeuta tântrica também. Por isso que, para mim, quando me perguntam, né, o que você faz, o que você é, para mim é muito difícil responder, porque eu tenho um leque de formação muito amplo, né? E aí é mais fácil responder assim, sou terapeuta. Né? O que vai ser feito quando a pessoa chega para mim, aí é outra história, né? Porque aí vai da necessidade da pessoa que está chegando e a gente avaliar isso com critério. Porque eu vi no seu currículo, você também é mestre em Reiki. Quer dizer, você é arquiteta, então. Você também é terapeuta de ambiente, se for o caso, se alguém precisar. Eu não trabalho nisso. Eu não faço trabalhos com isso. Daí exige uma dedicação intensa. Quem trabalha com projetos sabe que isso demanda tempo. E eu tenho um outro prazer que é escrever. A escrita, a partilha das informações técnicas que eu aprendo dentro dos processos terapêuticos com as pessoas, né? Então, a partilha de conhecimentos, a partilha de informação, para mim, é mais importante. A comunicação é mais importante do que sentar e desenvolver um projeto arquitetônico. Não que isso é maravilhoso, mas não é a minha vocação, né? Entendi. E aí, quantos livros você já tem escrito até hoje? 5? 4? Não lembro. Estamos com... Se não me engano, são 12 livros. 12! Uau! 11 ou 12. 11 ou 12, eu preciso dar uma olhadinha, que eu acho que tinha um ainda para soltar e ainda não foi, eu preciso dar uma olhadinha. É tanta coisa que a gente escreve. Não, eu fiquei, quando conheci um pouco o seu trabalho, eu fiquei olhando ali os livros, todos eu queria comprar. Falei, mas calma, Diane, você precisa ter tempo.
Eu entrei dentro do que, o que é a minha necessidade naquele momento, né? Falei, tá, o que eu preciso neste momento, hoje, eu refleti, enfim, e o que eu preciso hoje aprender neste momento, né? O que vai me ajudar a ou expandir a consciência, ou acessar o conteúdo, enfim, o que vai me ajudar hoje, né? E eu acabei comprando o de ONIX e o Magia ou Tecnologia. É uma coisa assim. Magia e tecnologia, interface de duas irmãs. É isso, assim, o título me falei, uau, é esse, né? Mas eu não comecei a ler ainda, então eu não posso dar opinião sobre esse. Mas eu sei que esse está babado. E assim, sobre a questão, eu queria um pouco direcionar o início da conversa na questão do seu tratamento de Yoni Egg. Como é que essa terapia surgiu, apareceu na sua vida? Como é que você, a partir de que momento você decidiu aprender lá? Eu estava numa imersão tântrica, eu morava numa comunidade tântrica, e lá num processo, eu fiz parte de um programa de imersão ali, e nós dirigíamos, né, dentro do programa, 3 meditações diárias, né, então, das pessoas que participavam do programa, a gente tinha uma agenda, e a gente decidia, um dia é você, outro dia é você, e quando você entra ali, então você passa por um processo de 3 meses aprendendo diariamente, de domingo a domingo, né, e o trabalho do Work Meditation, né, e são 3 meditações, eram 3 meditações diárias que envolviam processos kundalínicos, né, bastante intensos, inclusive. E ali eu encontrei a Aisha Alme, que foi a minha iniciadora, né, a minha professora, e ela, através do trabalho de Poderes do Feminino, um dia, então, ela me chamou para dar uma assistência para ela, e aí eu fui aprendendo, comecei a aprender, consegui o meu primeiro, recebi, né, meu primeiro Yoni Egg, que está aqui, né, eu brinco, eu chamo, eu falo, o nome dele é Billy, esse aqui foi meu primeiro Yoni Egg, quartzo fumê, né, então, conforme eu fui usando, foram aparecendo os rutilos, né, então esse aqui é um quartzo rutilado. Quem entende de cristais sabe que um quartzo rutilado não custa muito barato, né? Ainda mais se for em formato de Yoni Egg. Ele ficou assim depois do uso, né? Então, foi ali nesse trabalho tântrico, no caminho do Tantra, que eu conheci o trabalho energético com as gemas vaginais, com os Yoni Eggs. E a Lilith entra aonde aí? Bom, a Lilith, ela chegou antes na minha vida, tá? Em 2009? Em 2009 eu entrei para um curso de psicanálise com abordagem junguiana. Uhum. E em 2010 a gente começou a estudar arquétipos e tinha um módulo lá que foi o arquétipo da Lilith. Eu fiquei extremamente interessada naquilo, muito interessada mesmo, e comecei a estudar aquilo a fundo e falei, quer saber, eu vou meditar com esse negócio aí, né? E comecei a meditar com esse arquétipo. Eu fui escolhendo algumas músicas que eu achava naquele momento que tinha a ver. E como o Lilith tem uma pegada muito forte ali, né, do Mediterrâneo, então eu escutava assim, músicas que tinham esse ambiente, né, mediterrâneo, e de repente é como se essa consciência se destacasse, começasse a conversar comigo, opa, o que é isso, né? E dentro da linguagem psicanalítica, você analisa tudo isso como um processo pessoal da pessoa. Demorou muito tempo, assim, para cair a ficha naquele ano de que era uma outra coisa que estava falando comigo, que não era uma parte da minha consciência, né? E então, desde então, eu passei por escolas, né? Passei por escolas que me treinaram nisso daí também, dentro ali do paganismo, né? Da bruxaria,
Não trabalho mais com isso, né? Não tem mais nada a ver com isso, até porque dentro do processo de despertar da consciência, quando você acessa o seu eu estelar, as religiões e, enfim, qualquer tipo de religiosismo, de seita e qualquer coisa filosófica da Terra que seja incompatível com essa presença 5D de você mesmo, acaba caindo por terra. E foi isso que aconteceu. Mas a Lilith continuou, entendeu? Até porque ela é uma consciência muito expandida, né? Então, ela veio antes e eu fui para essa comunidade tântrica sob a égide do trabalho dela, sob a influência dela, porque ela das mitologias da Terra, da parte hindu, então ela seria considerada ela é uma deusa tântrica não reconhecida. A consciência dela vem de Lalita Devi, Kali, entende? É uma outra coisa totalmente diferente que não tem a ver com a cultura hebraica, como é apresentado e distorcido dentro da Torá, né? E dentro do Zohar, na verdade, né? Dentro do Zohar, fazendo uma correção, né? Que as lendas dela, as lendas que nós conhecemos delas são medievalistas. Então, elas foram criadas quando o patriarcado já estava instalado e foram escritas por homens, né? Então, o que a gente tem, assim, não é muito preciso. E o meu trabalho de investigação é justamente trazer um pouco de precisão dentro desse processo feminino, no caso, processo lilithiano, né? Na verdade, as histórias, né, todas distorcidas, na verdade, a maioria, pelo menos. Se você olhar, as histórias delas são impilantes, são contos de terror. Eu tenho assim, uma curiosidade, não dentro do Lilith, mas dentro da questão da meditação. Eu tenho muita dificuldade de meditar. Como... Eu não sei se é meu processo de ansiedade, não sei o que é, ou eu durmo, ou eu desdobro, enfim, eu não consigo ficar muito tempo em processo meditativo, né? Eu estou tentando, mas eu tenho que falar, é como se meu pensamento está muito acelerado. Então, para desacelerar, para expandir, é um processo que requer fases. Então, eu tenho muita curiosidade de saber dessas meditações que você fez lá dentro da sua imersão, dentro do Tantra, né? Qual era a base dessas meditações? Que hoje, como eu estou te falando, né, eu tive dificuldades, eu comecei a estudar os tipos de meditação. Então, tem algumas que são respiratórias, né, tem outras que são de silêncio, tem outras que são guiadas. Então, existem vários tipos de meditação, né, que podem chegar ao objetivo que você quer. E, nesse processo, quais eram os tipos? Não precisa entrar em detalhes, né, só para dizer assim, en passant. As meditações tântricas, elas podem assumir, elas têm vários caminhos. Aquele modelo clássico que o Ocidente conheceu do Oriente, que é você sentar, ficar quietinho, respirar, prestar atenção, internalizar, né? Ele não é um modelo muito bem... Ele não é um modelo adequado para pessoas que são hiperativas. Então, existem meditações neotântricas, quer dizer, que não são clássicas, mas que foram criadas, pautadas dentro do ambiente clássico, porém elas não são antigas, né, não são tradicionais, que são conhecidas como meditações ativas. Então, lá praticávamos muitas meditações ativas, justamente para desestabilizar esse processo mental que dificulta a pessoa de ficar quieta e parada. Então, você começa primeiro com uma meditação com o seu corpo junto, e existem vários modelos, vários jeitos de você fazer isso. Inclusive, tem uma meditação que você começa a fala uma língua estranha. Você fala. Tem uma hora assim que cansa tanto. Não é igual a língua dos anjos, não, né? Que a gente fala. É na hora que o cérebro bugar que você senta para meditar. Entendi.
né? Então, meditações kundalínicas são meditações ativas, meditações em que você... Eu estou falando isso até eu estou ficando vermelha já, a energia começa a subir, né? Então, assim, são meditações ativas em que você faz a energia subir, e aí depois que você teve aquele ápice, entendeu? Que a energia subiu mesmo, que você está com a respiração lá... Aí, nesse momento é que você para relaxar, porque aí o teu cérebro não quer nem mais pensar. Tua mente não quer mais participar do processo e você está pronta para escutar uma musiquinha ou uma condução, ou ir para a floresta e se integrar com a natureza, escutar passarinho, água, enfim. Ô, Deva, e a dança? No caso, a dança é que você estava falando, né? Que você trabalhou até com a dança de geometria, com geometrias, né? Ela ajuda também? Pode ser uma ferramenta também que se pode utilizar para ajudar na questão meditativa? Sim, eu diria que é fundamental. Eu diria que é fundamental o processo da dança, né? Você colocar o seu corpo para se movimentar, tá? Independente de técnica. No meu caso, eu já tive escola de dança do ventre, né? E eu trabalhava com estilo dança étnica contemporânea, estilo tribal brasileiro. Então, eu adequava o que eu aprendia na faculdade, eu tinha umas ideias assim muito doidas, e eu vinha assim com um processo, porque eu chegava com a coisa pronta na sala de aula, né? Porque eu via que as moças que chegavam, que não tinham uma educação corporal, elas eram muito duras e tinham aquela crença, né? Contaminadas com a crença de que para você dançar a dança do ventre, você tem que ter o corpo mole, ou você tem que ser muito bela, ou então que você tem um grupo de pessoas que fala que a pessoa tem que ter barriga, outros falam que não tem que ter barriga, enfim, vinham com essas poluições aí, né? E aí eu desconstruía tudo isso. E a geometria é a forma mais rápida de você fazer uma pessoa, o cérebro da pessoa, entender um movimento, né? Então, eu jogava a forma geométrica, conduzia como que ela tinha que fazer, e ela saía fazendo na mesma aula. Então, o resultado era imediato, né? Eu sou muito pautada em resultado. Então, assim, tem resultado, tem que fazer. Então, vamos fazer isso desse jeito. É porque a geometria, o cérebro consegue abstrair, né? Imaginar. Se eu conseguir imaginar... Ele é uma linguagem inconsciente. O nosso cérebro ele é geometricamente programado para perceber uma lua redonda, um pinheiro triangular. Nós temos essa programação de base no nosso cérebro. Então, é uma linguagem universal. A linguagem simbólica, se você compreende o símbolo, então você absorve aquele mistério. Então aí aquilo deixa de ser mistério porque está absorvido. E com a dança era assim, e isso acabou virando uma forma de terapia também ali. Né? Então as coisas vieram para mim assim em layers, né? Eu estava aqui, aí depois veio um outro layer aqui, aí depois mais na frente um outro layer que foi me puxando para frente. E no caso você falando do inconsciente, né? Porque a dança também ela traz isso das coisas oprimidas do inconsciente que traz à tona na questão das sombras até, né? Sim. A dança também faz esse... Dependendo a dança é incrível. Dependendo do seu repertório musical, você consegue acessar diretamente conteúdos assim que estavam lá guardados ali, ó. Mas não só a dança, eu diria assim que no caso o renascimento, né, no caso a terapêutica do prana, né, da respiração, ela também traz isso. Mas a dança, para quem é extremamente hiperativo mental, a pessoa quando ela não consegue se concentrar de jeito nenhum, ficar quieta, parada, o processo corporal, o corpo ele tem que ser envolvido. Né? E a dança ela é uma forma de meditação, então o corpo ele tem que ser convidado para participar do processo meditativo. E a dança ela pode ser esse caminho, esse viés, pode ser um rock. Você pode colocar o The Cult lá e começar a gritar. Aí eu tenho um saquinho. Pode ser samba, entendeu? Ótimo. Não, mas é engraçado isso. Assim, comigo, o processo de conexão acontecia, né? Hoje eu não faço mais esse esporte, quando eu usava o jiu-jitsu. Porque eu tinha 3 minutos para finalizar ou terminar aquela luta, e
E aí eu tinha que estar. Tinha 3 minutos para estudar o movimento, o corpo da pessoa que eu estava ali lutando, e achar um ponto fraco para dar a finalização. E aí, às vezes, muitas vezes, na verdade, 100% das vezes que eu venci a luta, era intuitivo, assim, eu não fiz um plano na minha cabeça. Eu estava estudando, enquanto. Hoje eu olho para trás, eu penso, realmente, quando eu estava naquele movimento, eu estava testando isso e aquilo, de repente, do nada, era uma explosão corporal, né? Uma explosão, tac, e finalizava sem machucar ninguém. Mas podia machucar, né? Mas, assim, era um estudo do corpo ali, e aquilo me ajudava muito, assim, a centralizar. E nesse momento que eu fazia essa luta, por exemplo, foi o momento que eu mais acessei coisas. Assim, eu era bem jovem, tinha, sei lá, fiz entre 15 e 19 anos e acessei muita coisa. Mas para mim era maluquice, eu tô doida, eu sou zen, sei lá. Eu nunca levei isso a sério. Você está falando aqui, eu lembrei disso. E dança, eu nunca gostei muito, porque eu tenho 2 pés esquerdos. Aí imagina. Essa é boa, eu nunca tinha ouvido falar. Dois pés esquerdos, então eu não consigo. Ai, meu ponto fraco, meu Deus, é engraçado. Eu adoro Então, dança. a luta, né, a arte marcial, ela também é um processo meditativo, né? E existem danças que são marciais também, né? Então você pode usar eu não sei como que chama, é judô que você fazia, né? Eu não sei se tem jiu-jitsu, eu não sei se existem katis, aquelas frases de movimentos que se aprendem, né? Mas você pode usar os movimentos que você aprendeu como uma forma de meditar em casa e isso. Eu tinha muito isso. Quando era criança, eu fiz um mês, sei lá. Meu pai tirou, falou que não era coisa de menina. Mas tinha aquelas coisas de você sentir a energia passando. Kamehameha. Tipo o Kamehameha do Dragon Ball. É isso mesmo. E era muito bom, porque ali era realmente um momento de canalização energética do meu corpo. Claro que eu não tinha essa consciência, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que realmente era legal, né? Era importante ter esse tipo de consciência. Sim, dessas meditações ativas, eu estou preocupada. Ela quer. Eu quero achar o meu caminho aqui nessa brincadeira. Não, mas assim, uma das meditações, acho que é do Osho, que é o breathing meditation, a meditação da respiração. É uma boa meditação também para quem tem dificuldade? Eu acho que você deve estar falando da chakra breathing. Chakra breathing, isso. A meditação dos chakras, ela é excelente. Ela vai te deixar assim pilhada. Então não quero não. Não, mas ela vai trazer o relaxamento, porque é uma meditação. Eu acho que eu tenho um vídeo dela que é Dicas Tântricas Meditativas para Sementes Estelares, se não me engano. Tem. Eu explico sobre ela e os efeitos que ela teve sobre mim, né? Então, ali, e na descrição desse vídeo, eu deixo, acho que 4 links de formas diferentes em que a pessoa pode fazer a chakra breathing, porque não é todo mundo, por exemplo, que pode estar de pé, tem pessoas que têm problemas cardíacos, assim, quem tem problema cardíaco não vai poder fazer esse tipo de meditação de pé e ficar lá, entendeu? Mas você pode usar o processo respiratório e fazer ele mais light, mais tranquilo, na posição deitada, né? Então, ela é uma meditação em que ela tem 45 minutos, se não me engano. É uma meditação conduzida pela música. Tem o Osho, ele tinha músicas específicas para as meditações dele, né? Então, nos primeiros 15 minutos, então, você começa se conectando com o corpo na posição de pé, de ground, né? Com os joelhos semiflexionados. Então, você começa a respirar. E assim, e vai de chakra por chakra. E a música ela vai conduzindo por tons. Conforme o tom vai subindo, você sabe que você está no chakra de cima. E em cada chakra que você expira, você vai fazendo esse movimento aqui com a mão no chakra para ir circulando a energia. E aí vai chegar no coronário e vai ter um momento em que a música vai começar, vai ficar lá naquele som divino, né, agudo, gostoso,
E aí, daqui a pouco, ela começa a descer e você vai se preparar de novo para fazer a segunda subida. Aí tem a segunda subida e tem a terceira subida. E depois, quando você desce da terceira subida, é que você entra no estado meditativo. Você se senta ou você se deita, e aí você se entrega para a meditação de fato. E aí, assim, você pode ter certeza que a tua mente não vai ser Não vai chata. encher o seu saco. Não vai me encher o Não saco. vai encher o seu saco. Deva, quero aproveitar aqui, dar um oi, um abraço para as meninas que estão aqui e para o menino, José. Dá um beijo para excelente. Menino, né? Menino. Marli Monteiro. Oséias, tudo bom, queridão? Cristina, quero dar um oi também para Graça Forte, Cíntia Magalhães, Valéria Guimarães que está aqui, que ela respondeu. E, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Deva Lai, vocês podem mandar aqui no chat que a gente consegue ver e pergunta para ela, tá? Eu queria voltar, Deva, de novo para o Ione Eggs. Assim, de modo geral, as pessoas que te procuram para essa terapia, qual é o problema assim mais o que mais aparece assim na demanda dessas mulheres quando te procuram? Conexão, porque cada. Respirou quieta. Meu Eu não vou público, ficar com mimimi, não, viu, gente? Eu tô querendo focar porque é meu muito boa público essa é muito variado, né? Tem mulheres já de meia idade, de idade que já avançaram da menopausa para frente, entendeu? Que me procuram. É muito difícil, assim, o meu público não é um público, assim, de menininhas, jovens de 20 anos, não. Normalmente são mulheres mais velhas, né? E elas vêm em busca de uma conexão, de alguma espécie de conexão, e principalmente a conexão com o orgasmo feminino, né? Que é aquele orgasmo que não depende do outro para acontecer, né? E esse é um perfil, e o outro perfil é de mulheres que têm essa consciência de serem sementes estelares e querem uma conexão mais forte, querem uma tecnologia natural que possa lhes favorecer a experiência do contato com as suas linhagens, né? São dois públicos. Independente de quem você seja, os resultados escolhidos serão muito semelhantes. Não posso dizer iguais, porque as pessoas são diferentes, né? Então, mas o Ionieg, ele vai abrir a sua capacidade de entrar em contato com a espiritualidade, sem sombra de dúvida, ou aquilo que você considera que é espiritual, né? Que na verdade é bom também tratar, tipo, por exemplo, as nossas sombras, essas coisas que a gente, né? Então, o Ionieg, ele vai trazer esse processo de sombra, né? Tanto que no atendimento, eu não consigo atender uma pessoa menos de 2 horas, as minhas conversas são bem longas, porque eu faço uma análise ali como eu faço um mapeamento ali da pessoa quando ela chega para mim, né? Ela vai me contando fases da vida dela, a forma como ela percebe o feminino dela de 0 a 3 anos, de 3 a 7, de 7 até 12, de 12 em diante até 20, e por aí vai, né? Então a gente vai fazendo, vai montando esse mosaico da pessoa para ver o tipo de gema que ela vai precisar utilizar, né? Gema tá na pedra, viu, gente? Só pra... Isso, a pedra, o tipo de pedrinha aqui, né? O tipo de gema. Isso aqui é uma gema, né? Formato de ovo, por isso a gente chama de gema, né? Gema de cristal, tá? Então, é feito um mosaico da pessoa, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu entrei nisso daí para arrematar uma coisa que você tinha comentado.
Não, qual era o perfil, se tinha uma necessidade primordial, né, das pessoas que te procuram. As mulheres, elas vêm em busca de uma conexão, né? Muitas porque estão perdendo a libido, né? No caso das mulheres, o público que é mais velho, né? Que estão perdendo a libido, né? E tem esse público que está mais conectado aí com as estrelas, que é antenado nas estrelas e vem atrás desse tipo de experiência. Independente de quem você seja, os resultados da terapêutica Ionieg serão, os benefícios serão colhidos por todas. E qual é a maior resistência dessas mulheres em relação a isso? Você sente alguma resistência? Em relação ao quê? A usar o Ioni Egg, por exemplo. Olha, normalmente quem vem já para a sessão de Ioni Egg já está com a cabeça feita, sabe? Que Quebrou todas as barreiras, já passou um ano. A pessoa, assim, tem gente que tem um medinho assim, eu diria assim, que eu não seria exatamente, eu não chamaria de resistência com relação ao uso da gema. Resistências, eu diria que a gema vai trabalhar resistências, processos psicológicos dessa pessoa, complexos, né? Contudo, eu percebo o medinho da gema ficar presa lá dentro, né? Quem não conhece fica, caramba, esse negócio fica preso. Aqui o povo já vejo com cordão, já. Aqui o povo já vê com cordão. Caso você... Então, eu tive uma cliente que ela preferiu usar o cordão, aí assim, quando a pessoa já vem com essa ideia de usar, eu também não me oponho, né? Normalmente eu puxo a pessoa para não usar o cordão, porque é para ela porque a musculatura ela vai aprender a reter a gema ali dentro, né? Ela vai se fortalecer para fortalecer o músculo pubicocígeno, né? Então, mas tem algumas pessoas que preferem a cordinha, né? Eu já não gosto da cordinha, eu acho que tem que ser sem a cordinha. Mas não é uma coisa assim, proibido, nada. Eu diria assim que o medinho que as pessoas têm é mais esse, né? Quando, na verdade, a gente precisa desmistificar isso daí, porque se a pedra ficar lá por mais tempo que você acha que ela tem que ficar, é porque ela está fazendo um processo de limpeza em você, né? E não é muito comum, não acontece com todas as pessoas, acontece com quem tem coisa para limpar, né? Já de cara. Então a gema ela fica ali um pouquinho. Aconteceu de eu ter uma cliente que a gema, ela estava usando um quartzo rosa, inclusive. E a gema ficou nela uns 2, 3 dias, se não me engano, acho que foram 3 dias. No terceiro dia, ela ficou muito tranquila. E aí, no terceiro dia, desceu sozinha, tranquila, assim, como se nada tivesse acontecido. Ela nem sentiu. Gostei de você agora. Gloriosa, entendeu? Então, assim, depende muito, né, do processo de limpeza que a mulher precisa atravessar, mas isso não é uma coisa assim, você veio para a sessão de ONIE que vai acontecer com você, não. Inclusive, nem é tão assim, eu digo assim, que comum no sentido de que pode acontecer com qualquer pessoa, mas não é algo assim de praxe, entendeu? Que vai acontecer sempre, não. Comigo mesmo não aconteceu. Eu acho que é porque assim, o desconhecido a gente sempre fica, né? Sempre tem dá um medinho. Tal. Eu sempre gloriava com a mente aberta, mas eu fiquei com uma resistência até minhas meditações são rápidas, tá? Eu sempre penso, falei, qual é o meu próximo passo? E já vem, ok, pronto, ótimo, funcionou. E foi assim para mim. Eu preciso, eu falei, nossa, eu preciso tratar o meu feminino, né? Eu preciso melhorar. Como é engraçado. Como é engraçado. Para ela, sentou, pensou, tal. Comigo já é diferente, eu já quero ficar lá um bom tempo. Eu já fico tempo demais. Por isso que eu falo que eu não tenho tanta paciência para ficar 40 minutos, mas é um treino, eu sei que é um treino também, é um treino. É um treino,
ser prazeroso, entende? Então, assim, as pessoas que têm essa dificuldade, elas precisam convidar o corpo para participar do processo meditativo. Eu diria para você, uma sugestão seria, constrói uma playlist com uma música que tenha um apelo emotivo, emocional para você, que você goste, em que você sinta vontade de fazer algo com o seu corpo. E aí, aliás, assim, constrói uma playlist, não começa hardcore, entendeu? Não vai para 40 minutos. Constrói uma playlist de 10 minutinhos, por exemplo. Então, você pega uma música que você... 3 músicas só. A primeira que você pode movimentar um pouco o seu corpo. Uma segunda mais leve, em que você já está dando um comando para o corpo para ele começar a se aquietar, e uma terceira em que ele já se sente confortável e acomodado naquele processo. E músicas que tenham esse apelo emotivo, porque se você não gostar do que você está fazendo, vai ser muito difícil você permanecer ali. Então, o que eu tenho feito hoje? Toda oportunidade que eu tenho para ir à natureza, eu vou. Então, eu fui recentemente, vou daqui a uma semana, daqui a 2 semanas eu vou. Então, todo final de semana eu tenho procurado fazer alguma coisa aqui, relacionada à floresta, montanha, alguma coisa nesse sentido. E eu sempre acontece alguma coisa que eu fico mais no final, né? Então, eu fico quietinho, vou devagar e sempre, e é ali que eu conecto com tudo. E é muito bom. Para mim, assim, está sendo o meu remédio, entendeu? O remédio. A respiração para mim está sendo tá muito diferente no início. Também era muito, eu não conseguia sentar para meditar. Aquilo ali era uma tortura. E hoje em dia já a respiração, e principalmente essa respiração do Bifrost, né? Que eu faço, que eu estou fazendo todos os dias de manhã. Assim, eu entro em outro estado, né? Porque assim, a respiração. A respiração bifrost é de uma meditação que você está fazendo, né? Só para explicar para o pessoal. Meditação bifrost, tem lá no meu canal. Não, explica então, Deva. Antes, explica aí, Deus, o que é bifrost. Explica aí um pouquinho sobre a respiração, porque assim, ela te traz um estado de, para mim, né? Traz um estado de relaxamento profundo, assim, e eu consigo a minha mente não ficar igual macaquinho, né? É incrível. As técnicas respiratórias que eu uso são baseadas no renascimento, né? Na terapia do renascimento. Eu também sou terapeuta renascedora. Então, nós chamamos isso de respiração conectada ou respiração circular, em que a glote não interrompe o processo respiratório entre a inspiração e a expiração. Então, quando você respira circularmente, ou seja, emendando um processo no outro, então eu emendo a inspiração na expiração, ou seja, o processo é assim. E aí você tem vários ritmos para isso, porque você pode, inclusive, fazer um trabalho com a respiração holotrópica, né, que já é um pouquinho mais... você tem ritmos mais acelerados, ritmos mais lentos, vai depender muito da base musical também que você está usando, né? Então, eu uso essa base nas minhas conduções, porque justamente essa respiração tira você do processo mental. Ela pode até, vamos dizer assim, quando a pessoa é muito mental, é muito difícil, você tem que prestar atenção no processo circular da sua respiração, você tem que colocar o foco no que você está fazendo para a sua glote não fechar, senão você faz. Acaba fechando automaticamente. Você acaba fechando a sua glote, né? Mas isso é muito bom, porque você foca na respiração, não é distraído por outras coisas, né, no final das contas. Não, e você tem uma condução musical de fundo, uma condução de voz, no caso, a minha voz é uma meditação que eu estou conduzindo, né? Mas assim, você pode fazer essa respiração com uma música que você gosta, e a questão é a seguinte, né? Vamos às advertências, né? A pessoa não pode entrar num processo desse, assim, sozinha em casa, sem você nunca ter passado por uma sessão de renascimento na vida, entendeu? Porque isso daí pode causar
parestesia, né? Que é o formigamento, né? Desdobra, aí começa a ver. Não é questão só de desdobrar, não. É que tem gente que é mais desesperada, ela começa a ficar toda dura, assim, porque entra a quantidade de oxigênio que você respira é 3 vezes maior, né? Quando você faz o processo com a boca aberta. Então, você vai ter uma hiperoxigenação, né? E aí, o que acontece com isso? Você vai ficar toda formigando, né? E quem não está acostumada, a pessoa entra num processo em que a musculatura começa a retesar. E aí, depois, se você fica muito tempo, a tua Kundalini vai começar a subir. E você, sim, você vai ver que o seu corpo está tomado por uma energia prânica, né? De alta qualidade, você não vai saber muito bem o que fazer, tua mente vai começar a raciocinar, e o que acontece com uma pessoa que nunca teve uma experiência assim? Ela vai chamar uma ambulância, ela vai para o hospital. Então, assim, normalmente as respirações que eu conduzo nas meditações que estão públicas, elas não passam de 5 minutos dentro daquele processo. Mais tardar, assim, é o tempo da meditação, 10, 15 minutos. Você não vai passar disso. A Bárbara está rindo porque teve um dia aí que eu tive esse problema, que eu quase chamei a ambulância. Aí eu lembrei que só eu chamar a ambulância sem um motivo aparente, eu falei 1.400 francos. Eu falei, não, deixa eu ver. E aí melhorei. 5 minutos eu melhorei. Você tem que ser responsável com a sua respiração, né? Com o que você faz com a sua respiração. Ai, eu devo ligar, eu fico brincando com essas coisas, porque eu passei por muita coisa. E no outro dia eu falei, galera de Deus, eu quase morri, que não sei o que, eu falei um monte de coisas que aconteceram, né? Eu sou dramática, então eu já vou, acho que eu tô morrendo já. Aí, quando eu tava com o telefone, eu lembrei o valor da ambulância, falei, opa, deixa eu voltar aqui, melhoro rapidinho. Ela já acha logo a solução do problema, né? Exatamente, né? Exatamente. Ai. Eu tô dando risada. Ai, que bom que eu tô dando. Cristina. Oi, Adilis. A Adilis também está aqui. Olha, que bom ter você aqui, Adilis, na live. A Cristina falou aqui, acredito que deva ter muito preconceito. Ela está falando que não acredita, é porque ela botou o não no final, que tenha preconceito ou resistência em relação ao Ionieg. Realmente, eu acho que não, era eu mesma, a minha limitação era minha. Por isso que eu perguntei, de forma geral, se haviam pessoas com... E tem pessoas que têm algumas... quem tem resistência não chega na terapia. Às vezes, assim, eu estou falando de uma pessoa que não concorda, tá? Não concorda. Né? A gente tem movimentos contrários, sim. Felizmente, isso não é tão forte aqui no Brasil, mas existem movimentos contrários lá nos Estados Unidos, né? De que chama isso daí de pseudociência, pseudoterapia. Dá até caso judicial lá, inclusive relato um caso assim no meu livro, Ionieg, a Pedra Filosofal da Consciência Feminina, né? Em que uma atriz famosa lá que estava fazendo muito sucesso vendendo Ionieg, e ela estava prometendo orgasmos múltiplos, né, para a mulherada, ela foi processada, né? Então lá, e processada por uma médica ginecologista com uma mentalidade completamente machista, entendeu? Então, assim, existem resistências, sim, né? Mas também a pessoa que vem para a terapia, ela já está com a mentalidade dela trabalhada no sentido assim de que, independente do medo que ela tenha, que ela traga para esse processo, ela vai atravessar porque ela está vendo uma cura ali. Então, atrás da porta da dor tem muito prazer. Né? Então, se eu atravessar essa porta logo, eu atravessar logo esse túnel, entendeu? Então, tudo vai passar. Né? Então, a pessoa que vem para a terapia, normalmente ela já vem pronta para atravessar um processo, né? Mesmo que ela traga medos. Mas é um dos problemas que a humanidade tem, é essa questão do orgasmo feminino, né? Que foi muito tolhido, o sistema, né? Colocou isso, que a mulher não poderia...
história, assim, a história do orgasmo dá uma coleção, assim, com vários volumes, assim, de livros, entendeu? Só para a gente resgatar essa história, né? E a questão é assim, que tem, né, fazendo um trocadilho, né, com a Diane, que gosta de fazer piada, né? Certa vez, quando eu morava em Alto Paraíso de Goiás, né, eu trabalhava numa loja de cristais, né? E lá eu já trabalhava com Ionieg, foi lá que o meu livro começou a ser escrito, em 2017, né, que eu comecei que ele começou a nascer. Esse livro sobre o Ionieg, né? E aí a gente estava num happy hour, né? A gente tinha saído lá da loja e fomos todo mundo jantar. Lá tem lugares assim muito gostosos assim para você jantar, né? E estávamos com alguns amigos e chegou um casal que estava fazendo turismo lá na cidade, né? Que era um dos conhecidos lá do pessoal da mesa. E aí, assim, eu não lembro qual foi a conversa, mas a gente acabou entrando no assunto Ionieg, né? E eu, naquela época ingênua, eu não sabia que efeito que isso ia ter, né? Que repercussão isso daí ia ter, né? Eu virei para a moça, né, na frente do marido dela e falei: você nunca mais vai depender de ninguém para ter orgasmo para nada, porque o Ionieg vai te ensinar você a ter os seus próprios orgasmos. O seu corpo vai ficar tão programado em ter orgasmo que vai ter uma hora em que você vai ter que dar uma pausinha no uso da gema para você conseguir dormir melhor, porque você vai acordar tendo orgasmos. O homem quase assim, gente, o olhar dele, o olhar assim, assassino, entendeu? E nisso, o meu amigo que estava do meu lado, ele virou para mim, o Marco, ele virou assim, ele soltou uma piada ali no meio da mesa, já virou o assunto, puxou a atenção para ele, na hora de ir embora, eu morava no camping, né? Ele estava me levando para casa, lá para minha barraca. Aí ele falou assim: você é muito louca, você não pode ficar falando essas coisas, entendeu? Não é todo mundo que entende a sua terapêutica, não, tá? E aí, assim, depois eu fiquei processando aquilo, entendeu? Tipo, se não fosse ele, aquilo poderia ter virado uma discussão muito chata, muito feia ali, né? Porque você também não pode desconsiderar, vamos dizer assim, o poder masculino. E a grande fantasia masculina dos homens que são héteros é eles fazerem uma mulher feliz, né? E agora, se essa mulher é totalmente independente e não depende dele para nada, então para que eu vou servir? Para que serve meu falo, então? Né? E isso é a mentalidade de um homem machista. Tá? Estou falando partindo de um conceito de uma construção machista, que é a da população média que a gente tem aqui hoje. A gente não tem uma população de homens assim, elucidados, entendeu? E eu digo machista, independente de classe social, tá? O homem pode ser muito culto e ser extremamente machistão mesmo, assim, aquela coisa bem Shrek, entendeu? Então, bem ogro, bem tosca. Então, a gente está falando de uma construção machista, né? De um masculino que não está partindo para esse processo de cura desse sagrado que o habita. É disso que eu estou falando. Então, foi isso que aconteceu nesse contexto aí. Né? Naquele dia, ele fez que foi muito engraçado o que aconteceu. Né? Mas, ao mesmo tempo, depois, eu raciocinando melhor, né, eu fui aprendendo, né, que desnecessário você usar certas ferramentas de empoderamento feminino para você ficar cutucando as pessoas, ficar cutucando a ferida dos outros. Mas aí você estava muito crua, né? Com certeza. Muito foi o que eu falei, ingênua, né? Eu já passei por de primeira viagem, sem me tocar onde eu estava. Igual a última vez que eu fui na montanha esses dias aí, e aí eu não sabia que eu estava num grupo de evangélicas. E aí tinha uma que era mais moderninha, que ela estava falando de constelação familiar, que está na moda aqui das brasileiras, de constelação familiar, né? Que tem que fazer entre as evangélicas. E aí uma outra falou que era resistente e tal. Só que eu não sabia, até então não tinha me tocado que eram evangélicas. Eu falei assim, e a irmã e a irmã da revelação da igreja? Não é uma médium? Aí todos pararam, assim, porque elas nunca pararam de pensar, né? Acharam que mesmo que seja o Espírito Santo falando com ela, com a irmã da revelação. Ela é intermediária. Ela é intermediária, então ela é um médium.
Aí ficaram todos me olhando assim. Aí, aí a mulher que tava, não, gente, porque eu sou evangélica, aí ficou. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei, misericórdia, eu toda vez que for no local, eu tenho que ficar quieta, só ouvindo. Não falo nada, só ouço. Porque às vezes São umas gafes, né, que a gente comete. A gente comete, assim, umas gafes que são engraçadas, inclusive, que viram até motivo de piada para a gente. Se eu fosse fazer um stand-up das coisas que eu já passei aqui, ia ser bem engraçado, porque eu tenho cada história. Mas, assim, em relação a isso, no final, isso chamou a atenção delas em relação a mim. E aí começaram a me perguntar sobre coisas relacionadas a terapias e tal, outras coisas. Eu falei, achei esquisito, mas comecei a conversar, né? E, assim, é interessante. O fato de você estar dentro de uma religião não necessariamente te limita, mas a gente tem que saber onde é que está, porque a depender... Eu já cometi cada gafe aqui por falta de conhecimento local, né? Histórico local, relacionado a italiano, relacionado a pessoal do leste europeu, assim, então, até português. Então, hoje eu fico quieta, não falo nada, porque senão eu sempre pago uma gafe aqui. A Cíntia Magalhães está com a pergunta aqui. Ela perguntou se o atendimento passa lá no cartão. Tá certo. No meu site, gruvalaio.com.br, lá tem todo... Tem a precificação, tem todas as informações, parcelem até 10 vezes, sim. E tem épocas, tem períodos em que aí tem que ficar de olho no meu Instagram, tem períodos em que eu lanço algumas campanhas com 50% de desconto, né? Aproveita e segue ela lá. Então, assim, esses lançamentos eu faço pelo Instagram, não pelo site. Né? O Instagram dela, a gente está aqui na descrição do nosso vídeo. Então, lá na descrição nós temos o site, o Instagram e acho que o site e o Instagram. E aí no Instagram tem um link. Isso, tem um Linktree, e ali tem todos os atendimentos, tudo que a Deva. Sim. Pelo Instagram, vocês acessam a Linktree. Sabe que é uma boa? Acho que eu vou disponibilizar essa Linktree lá no site também. É uma boa, porque é uma boa. Para dar uma visibilidade. Então, eu vou colocar a Linktree também aqui, porque aí vocês apertando ali, você já tem acesso a todo o serviço, todas as terapias que ela trabalha. Deva ter uma curiosidade, pessoal. Depois tu deixa eu perguntar uma coisa para ela, tá? Não, pergunta. Pergunta. Não, é porque eu estou também... Isso que eu falei antes, não. Eu vou ficar calada, porque estou no meio de uma enxaqueca, não vou falar nada. Tá bom. Uhum. Tu viu, né, Deva? Como é que ela ficou caladinha? Olha... E eu sei que você também tem o trabalho de mapeamento rúnico, né? Mapa rúnico. Mapa rúnico. Eu estou muito interessada nisso. E queria saber como é que você... como é que é feito esse trabalho rúnico, esse mapeamento? O mapa rúnico, ele é voltado para um público de pessoas, assim, para um público que está interessado... na sua linhagem de alma, né? Em outras palavras, a linhagem estelar da pessoa, né? Nem sempre aparece para mim o tipo de linhagem de que a pessoa vem, né? Normalmente aparece, mas nem sempre aparece porque, gente, são incontáveis raças, né? Estelares que existem por aí, tá? Então, esse mapa é um mapa da consciência, tá? Então, a gente usa as runas, para quem não sabe, né? Então, a gente tem aqui o alfabeto rúnico, tá? Não são cartas, isso daqui é apenas ilustrativo, ok? Isso daqui é apenas ilustrativo, né? As runas são letras, e vem desse alfabeto nórdico antigo, né? E ela, com o tempo, elas, na verdade, elas são também um processo
informação de consciência. Cada runa tem um significado, cada letra tem um significado, tem um poema associado a ela, né? E a gente, então, tem um mapa que, no meu caso, esse trabalho ele é encomendado pela linhagem estelar que me orienta, que é a linhagem asgardiana, né? E eles me passaram um modelo de um mapa de consciência, para vocês terem, para quem não conhece, ter uma ideia, é porque eu não posso mostrar isso aqui, sabe aquelas toalhinhas assim de tarô que você vai lá na loja mística e você compra aquelas mandalas? Então, é uma mandala. Só que é uma mandala bem diferenciada, uma mandala diferente, em que você vai posicionando as runas. Também é feito um cálculo matemático muito simples da runa natal da pessoa, baseado na data de nascimento, porque é um cruzamento de dados entre a sua vida 3D, aqui essa encarnação atual, com a encarnação de onde você se projetou aqui embaixo, ou seja, vamos chamá-la de 5D. 3D e 5D são estados da consciência. Não é nem muito correto a gente usar esse termo, dimensões, enfim, mas para título didático a gente usa, né, para a gente conseguir entender, fazer uma leitura dessa realidade, para a gente mensurar os objetos que a gente vê aqui, né? É o estado de consciência, né? É o estado 3D e 5D são estados da consciência, né? São, porque não tem tudo, se você quanto mais você expande a sua consciência, mais você percebe, você vê que é tudo uma dimensão só, e os layers que vão definir uma e outra são definidos por frequências específicas. Então, a gente chama de 3D as frequências que são mais pesadas e mais lentas, né? A 5D, as frequências que são mais rápidas, né? 4D são frequências intermediárias, mas isso daí é só título didático mesmo, né? Porque são estados de consciência. Então, às vezes a pessoa, o povo, eu chamo de povo louquinho, né? Como é que faz para ir para 5D? Eu tenho que pular para 5D. Então, atinge o estado mental em que ela está, como que eu faço para ir para a Nova Terra? Então, a Nova Terra ela é composta por um pacto de massa de pessoas que acreditam nela. Entende? Então, você tem que sair do pacto de massa da 3D e participar de um pacto de massa 5D. Para você ter isso, você tem que começar a ressignificar valores e carregar valores que são de quinta dimensão. Né? Então, o mapa rúnico ele vai trazer essa psicosfera de realidade, essas percepções para você. Ele é um mapa específico de autoconhecimento em que a gente analisa karma, analisa dharma e analisa todo o input de dados que a sua alma colocou em você, que a sua alma tatuou em você, entendeu? Ou seja, o seu tubo de consciência vertical, né? E então você tem acesso ao seu plano de alma e aquele momento e agora, Josélia, o que você faz com essa informação? Como é que você vai colocar isso daí em prática aqui nessa 3D? Então, ele te dá o modus operandi do que fazer também, né? Às vezes não vem com detalhes, porque às vezes não é permitido, às vezes a linhagem da pessoa não quer que eu seja enxerida, entendeu? Eles querem, às vezes, que a pessoa conceba ou que ela faça o download da informação partindo deles, né? Então, esse mapa, ele é um mapa sistêmico, ele funciona como um ajuste sistêmico do sistema da pessoa, é como uma constelação também. Veja bem, eu estou fazendo um comparativo, uma analogia, não estou dizendo o que é, ok? Então, ninguém fale o que, não coloquem palavras na minha boca do que eu não falei, né? É uma analogia, ele funciona como um ajuste sistêmico, semelhante a uma constelação familiar, só que no nível estelar da pessoa. Então, eu costumo dizer que existe a vida da pessoa antes do mapa rúnico e a vida da pessoa depois do mapa rúnico. E não é porque sou eu que faço, apesar que o que eu faço é muito bom, mas não é porque sou eu que faço, mas é porque o que foi concebido da forma como ela é feita, de fato isso ajusta, e as pessoas, eu recebi muitos relatos, já atendi muita gente, então assim, eu recebi muitos relatos de pessoas me falando, nossa, parece que minha cabeça virou, minha vida virou para melhor, né? A pessoa conseguiu ressignificar muitas coisas e ela está numa pegada diferente na vida dela, né? Então,
muitos conseguem desenvolver trabalhos, muda de direção, ou continua na mesma direção, que tem gente que chega e ela já está no propósito, né? Então, ela, na verdade, o que é feito ali é apenas a abertura, uma elucidação de que ela já está no propósito, para que ela tenha certeza e continue se aprofundando no propósito. Tá? Então, o mapa rúnico, ele faz isso, né, na vida de uma pessoa, e ele é um braço da terapêutica rúnica, né, do Rune Healing, que eu chamo, né, que é a cura rúnica, é um braço. Eu não vou me aprofundar muito nisso ainda, porque é uma disciplina bem extensa. Sim. É uma disciplina bem extensa. E ainda está para ser desenvolvida não, desenvolvida já está, mas está para ser ancorada em trabalhos futuros. Então, é um dos braços do Rune Healing, que é a cura única. Não, é muito legal esse mapa rúnico. Assim, é muito gratificante também, né? Ficar, assim, conversando sobre isso. E foi engraçado, assim, que eu falei, gente, e na minha cabeça ficava assim, né? Não vai falar, não vai confirmar a minha missão. Não acredito. Aí a última frase que ela me disse foi exatamente a confirmação que eu queria, que eu precisava, porque eu já sabia, mas era só uma confirmação do que eu queria saber. Aí eu falei, graças a Deus, tá tudo certo, deixa quieto. Mas assim, é muito legal, gente, porque elucida vários pontos da sua vida e, por exemplo, pessoas como eu que tinham uma noção mais ou menos do que era, mas não tinha certeza, porque quando a gente acessa essas informações, nem sempre a gente não. Eu sou uma pessoa muito cartesiana, de algumas formas, isso é um problema, porque eu preciso entender, com esse cérebro limitado que eu tenho, o que está acontecendo. Então, se o processo vier de uma forma que a máquina aqui, que esse HD aqui, que essa máquina não consegue compreender, dá tilt, né? Eu fico com tilt. E aí, se alguém de fora vem me dar a confirmação, aí eu já desfaz aquela tensão ali feita por mim mesma, pelo fato de não conseguir decodificar a informação que eu acessei. Falando disso, misericórdia, eu falei bonito, né? Meu Deus, eu tenho que falar bonito, eu tenho que vergonha. Você estudou 15 anos da sua vida, tem que falar bonito. Mas voltando, eu queria te perguntar uma coisa. Sobre o processo de escrita dos livros, você faz canalização, download, acesso? Porque assim, deixa eu contar uma fofoca minha aqui. Volta e meia, normalmente o sinal para mim é uma tensão no braço, aí eu sempre me concentro quando eu vejo já escrevi um capítulo, já escrevi uma coisa. Então, esse é o meu processo. E como é o seu processo quando você vai escrever? Um pouco de tudo, mas depende do projeto em que eu tô envolvida, né? Só vou pegar aqui para você. Fica à vontade. Não, porque era engraçado logo no meu início. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma outra placa aqui também, cheia de post-it de ideias, né? Então, assim, são ideias que me vêm, que eu sei que precisam ser escritas, de assuntos que eu domino, que eu não necessariamente que eu domino daqui da Terra, são de memórias que eu tenho de fora da Terra, né? Então, alguns processos vêm por canalização, outros vêm por criatividade e pesquisa, prazer puro. Eu estou conectada, começo a pesquisar aquele assunto que eu tenho paixão, no caso, dança do ventre, né? Eu escrevi 5 volumes sobre dança do ventre, né? Então, foi um processo criativo meu, com pesquisa. Baseado na sua experiência também, né? Exatamente. Agora, tem processos como o do projeto, do trabalho que eu tenho como Psicopompo de Lilith, que é um serviço de revelação, uma escola de integração e de conhecimento, né? Estes processos vêm
com pesquisa e canalização, porque aí, no caso, ela encosta, entendeu? E ela vai dando palpite, pitaco, assim, eu quero, tira essa palavra e não sei o que. Então, assim, é uma parceria, eu diria, né? E tem o processo que vem por transmissão telepática direta, assim, é ditado, eu não posso mudar. Esses são os mais chatos, inclusive, me deixam bem, assim, amuada, porque eu não posso participar da criação, né? E aí, então, eu me sinto meio travada, mas são processos assim, e normalmente é quando a linhagem vem com alguma mensagem, alguma coisa assim que precisa ser colocada, e isso vem da nave, o processo da nave é telepatia direta, aí não tem nenhum processo criativo, pesquisa, nada, é a informação que eles dão, informação pura, para cortar até a possibilidade, a viabilidade de você estar criando alguma coisa em cima. Porque na canalização o que acontece é que você cocria junto. Agora, um processo em que alguém está falando direto com você e vem a palavra certa, do jeito certo, até onde você tem que colocar a vírgula, que é muito chato isso. Eu vou falar o que você vai fazer. Eu fico imaginando ser uma mentora. Eu vou falar, não tira essa vírgula daí, não precisa. Mas é porque a vírgula ela faz um sentido, né? Se você faz todo sentido, muda completamente o sentido. Completamente. Então, assim, então eu diria que o que acontece comigo é um processo misto, né? E, enfim, é isso. Resumidamente, é isso. Tem uma mensagem, uma pergunta, na verdade, da Cristina. Ela falou: achei interessante o mapa, mas então seria como informações para autoconhecimento, como um mapa astrológico, o mapa rúnico? Seria uma informação para autoconhecimento, como um mapa astrológico? Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, mas ele não tem nada a ver com mapa astrológico. Entendi. É uma outra ferramenta. É outra ferramenta, é uma tecnologia de consciência, tá? Mas não tem nada a ver com astrologia. Ela fez uma comparação também, né? Sim, tipo, uma comparação de ponto de leitura. Entendi. Para não dizer que a gente não usa alguns dados 3D, a gente pega a data de nascimento, eventualmente a gente pode usar o horário de nascimento também. Eu não costumo me aprofundar muito, porque senão a consulta vai para 4, 5 horas, não rola. Não vai. Aí eu vou ter que realmente, aí o valor vai ficar exorbitante, não vai rolar. Né? Então, eu omito algumas, assim, eu não entro, não me aprofundo, porque só o que aparece ali no mapa da pessoa já é pano para manga, assim, para ela ficar decodificando aquilo ali um ano inteiro. Entendeu? Até o meu mapa eu ainda estou decodificando, o meu próprio mapa. Cada dia eu vou lá, eu olho e falo assim, nossa, eu não tinha reparado nisso. E você já deu algum curso sobre runas? Não. Já dei cursos sobre runas no passado aí. Já tem alguns anos que eu não trabalho com isso. Estou me organizando para voltar ativa de novo nisso, porque é desejo da linhagem. E as runas, elas atuam diretamente com a abertura da rede neural, né? Elas são chaves de consciência, chaves neurais também, são códigos, que já estão inseridos no nosso córtex cerebral, né? Então, assim, o cérebro 5D, ele não é dividido como o nosso, tá? E tem dois lados, ele é bilateral, mas ele não é dividido como o nosso, né? E, então, nesse processo, quando a gente vem para cá, por causa dessa incompatibilidade avatárica, né? Normalmente, com aquele corpo que você tem no pod de imersão lá na nave, com esse avatar aqui, né? Que foi aquele lá, que é aquela pessoa que está lá, que projetou você aqui, né? Então, por conta dessa incompatibilidade, quando você trabalha com runas, você diminui isso, e o que acontece é que quanto menos incompatibilidade, quanto mais compatível teu avatar 3D for com o seu avatar 5D, mais memória você recupera, porque a perda de memória, uma das causas da perda de memória não é por causa da barreira de frequência que a federação colocou aqui na Terra, como o povo fala. Não é só isso, tá? É muito mais devido a essa incompatibilidade avatárica. Então, quando você trabalha com runas, mesmo que seja assim, um cursinho básico de oráculo de runa de runa ali, você está ativando rede neural você está ativando runas
no córtex daquela pessoa, e aquilo vai servir para alguma coisa. Em algum momento da vida dela, aquilo lá vai ser usado, porque é linguagem simbólica, é também geometria sagrada, entendeu? Letras são geometria, tá? Os códigos rúnicos são muito interessantes, porque se você usá-los de uma forma combinada, eles vão formando mandalas também, tá? E aí você tem que ter um profundo conhecimento de runas para você ver que combinações, quais são os resultados dessas combinações, para você não ter teias negativas escritas, tecidas ali na mandala que você constrói, né? Então, isso daí já seria um processo mais avançado de um curso de runas. Tem um curso que o nome do meu curso é Consciência Rúnica, em que eu ensino, inclusive, a disciplina do Rune Healing, né? Dentro desse curso. É um curso muito extenso, então, assim, eu ainda... Calma, porque tudo tem sua hora. Em relação às runas, né? Eu estou abrindo uma loja relacionada a questões energéticas aqui, e eu estava buscando runas também para vender dentro dessa loja. E aí eu achei desde runas de sementes, a runas feitas de madeira e runas feitas de uma espécie de acrílico, não sei explicar, e feitas de pedras. Existe alguma diferença no material? Eu digo de questão energética do material utilizado para você fazer a questão das runas? Tem. As minhas runas, elas são de madeira, né? Então, elas são de madeira, foram feitas por mim, pintadas por mim. Você fez? Fui eu mesma quem fiz o meu deck. Tá? Então fazer um para mim. Poxa, cada uma. Né? Então, assim, eu fiz um deck aqui, eu quis dar uma tonalidade black tie, por causa do ancestral Odin, que eu acho que tem tudo a ver com ele. Apesar que o branco é uma cor muito forte nele também. Então, mesmo assim, porque você como se diz? Fez a impressão da sua energia aí, né? Sim, então, mas quando você cria suas runas, você cria... Os povos antigos, eles pegavam a madeira, porque a madeira era um material que estava mais disponível ali, entendeu? Mais comum. Então, e era mais fácil de cravar com uma faca, né? E quando você... Tem pessoas que entram em verdadeiros processos imersivos, elas vão para a floresta. O pessoal aí, os pagãos da Europa... Eu também fazer isso, daqui a pouco tem um gnomo aqui atrás de mim, por causa da semente que eu peguei lá. Eles vão para a floresta, eles vão procurando um galho no chão de alguma árvore, né? Um galho que tenha um formato que ele queira dar para aquela runa. Aí ele leva para casa, ele vai cortar, ele vai lixar, né? E aí ele vai cravar. A arte de cravar as runas, isso daí é uma arte, é um mistério, entre aspas, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque eu falo isso num contexto religioso, jamais, nunca, mas num contexto de você acessar um processo da sua consciência, né? Então, você vai entoar o nome da runa. Isso é uma arte que a gente chama de Galdor, que na verdade é o mantra, são os mantras rúnicos. O mantra é o aspecto sônico de uma deidade, entre aspas, é o endereço de alguém. Então, cada letra tem uma consciência, então você vai puxar vamos dizer assim, a energia daquela consciência, daquele pacote de consciência, de todos os significados que aquele símbolo, que aquela letra tem. E quando você entoa, você está abrindo o canal dela, tem um jeito certo de pronunciar, apesar que muita gente, hoje existem músicas rúnicas e muita gente fala com o seu próprio sotaque, né? Então, o americano, ele vai, ao invés de falar raido, ele vai falar raido, né? Então, assim, não que todos os americanos façam isso, eu estou dando um exemplo. Eles fazem muito, eles fazem muito. O sotaque regional pode interferir na forma como você, no resultado final da palavra cantada. Mas se você sabe a pronúncia correta, é melhor, né, para você ativar aquilo, e você vai cantar, entoar aquele Galdor, e você vai, ao mesmo tempo, cravar aquela forma em que ele, da vibração da frequência dele.
Então, nesse processo, então, as suas runas, elas conversam muito mais com você do que você ir comprar um deck de runas que já está pronto. Acabou com a questão da minha runa. Que foi pirografado num cristal, que pode até estar bonito, mas às vezes nem está corretamente escrito. Tá? Não, porque tem a minha preocupação. É a minha preocupação, porque eu vi diferenças gráficas. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? O seu som está falhando. Um pouco. Uhum. Então, existem diferenças gráficas porque existe mais de um alfabeto rúnico, né? Então você tem normalmente o que nós usamos, o que eu uso aqui é o alfabeto mais antigo, né? Do Elder Futhark, o Elder, mas o Elder Futhark, o nome correto do alfabeto é Futhark, porque assim como o nosso alfabeto recebe esse nome por causa das primeiras letras, né? A, B, alfa e beta, por isso chama alfabeto. Então, Futhark, o alfabeto escandinavo, chama-se Futhark, porque as primeiras letras são F, U, T, H, A, R, né? E o C, ou K, né? Então, o nome correto é Futhark, a gente tem mais de um Futhark, né? E, na verdade, Futhark, né? Então, você tem o islandês, que possui 16 runas, você tem esse mais antigo, né? Que são 24 runas, não são 25. A 25ª runa, ela é uma invenção moderna, que vem dos esoterismos do nosso tempo, mas também não é ela só não é tradicional, mas ela também não é descartável. Dentro de uma leitura, ela pode ser útil, por exemplo, tá? Eu não tenho uma visão tão apegada a tradicionalismos, até porque eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas assim, existe sim todo um contexto religioso por trás das runas também, que é até importante as pessoas saibam disso, né? Porque isso vem de uma raiz ali, né, da cultura nórdica antiga, que é uma cultura extremamente, assim, tem muitos registros assim com o uso da magia, tipos diferentes de magia. Então você tem magia rúnica, você tem o Seidr, e você tem Spellcraft, e tem outras coisas. Então, as runas, elas trazem elas têm todas essas tramas, esses fios interligados nela. Então, é mais de um alfabeto, porque você tem ali mais de uma cultura envolvida no processo da fala, da escrita. Você também tem a interferência da igreja, né, que começou a registrar as histórias antigas. O que você tem hoje, então, grande parte de registro que a gente tem hoje foi porque os monges os monges cristãos registraram isso, né, porque eles praticamente dizimaram todo mundo ali, né, daquele tempo, né, a cultura local, né, o catolicismo dizimou a cultura de muitos lugares, né, nesse processo de dominação. Uhum. Eu estava doida para ir, estou doida para ir no sul da França, que tinha os povos mais antigos que foram dizimados, enfim. Mas não para ver a história católica, mas para ir porque assim, né, muitos lugares sagrados hoje, por exemplo, aqui na Europa, são locais que eram sagrados já antes pelos povos, os povos primeiros, vamos dizer assim, povos, e eles construíram igrejas em cima. Então, assim, aí minha mãe fala, nossa, você virou católica do nada. Eu falei, virei. Devota de Nossa Senhora de Fátima, virei, estou indo lá. E tá ótimo. Se ela tivesse aqui, ela ia comigo, porque eu levo ela aos lugares. Bora, nós vamos. Onde apareceu Mariana, então eu adoro. Bora, vamos lá comigo, que a gente vai conhecer. São processos que a gente precisa entender. A gente não precisa rejeitar algo que aparece para a gente no campo como um convite, até para pesquisa e para autoconhecimento, só porque é cristão, ou porque é budista, ou porque a consciência. Eu acho assim que
A consciência expandida, ela estuda de tudo, ela pesquisa de tudo, para que ela possa depois desenvolver o seu próprio filtro de julgamento, né, daquilo que é mais pertinente, daquilo que é importante, daquilo que ela vai descartar, daquilo que ela rejeita e daquilo que ela aceita. Né? Agora, como é que você vai descartar ou rejeitar algo que você não conhece muito bem? Eu ia falar, né? saber indo, né? Fazendo. Você tem que conhecer, você precisa conhecer mesmo, até para você saber se aquilo te agrada ou não, né? Nem tudo, né? A gente precisa ir lá conhecer. Mas, assim, aquilo que te atrai, vai sem preconceito, vai lá, curte, olha. Sim, eu acho que a gente está chegando ao fim, 1h20. A gente nem perguntou a você, Deus, se você tinha um limite de tempo, porque senão, meu filho, 3 horas aqui, viu? Vai. Aí o atendimento de. Daqui a pouco eu vou fazer as coisas aqui. Aproveita a levada. Mas, gente, tem uma última pergunta. Esse termo Deva é um título que você tem? Sim, é um título. Deva é título, é um sannyas. Quando eu morei na comunidade tântrica, você podia escolher se você queria receber um sannyas, né? Que seria um nome iniciático, mas dentro de um processo não religioso, que é uma brincadeira que o Osho criou, na verdade, o nome sannyas, né? Que é para definir a pessoa que já tinha, que estava num processo de despertar. Normalmente, assim, alguém escolhe os seus sannyas, né? E essa pessoa dá esses sannyas, esse nome para você, de acordo com qualidades potenciais que você já possui, mas que pode ser que você ainda não tenha manifestado ainda, né? Então, você tem sannyas que começam com Deva, e você tem sannyas que começam com Prem, você tem sannyas que começam com Deepak. Então, são títulos, na verdade, são sobrenomes, porque na Índia é um pouquinho diferente, o sobrenome vem na frente, né? Então, Deva é uma palavra que significa divino ou Deus, está conectado, é uma palavra masculina, né? A palavra, o feminino de Deva é Devi, né? Então, Deva é uma palavra masculina, e Laio é uma palavra feminina, que significa dissolvida. Então, Deva Laio é dissolvida no divino, uma pessoa que se limpa do seu ego para ser um canal daquilo que ela veio manifestar. E Aldara já é o meu nome estelar, é a forma como as linhagens do povo do espaço me chamam. Mas tem significado também, é um atributo de luz. Aldara é um atributo de luz, que pode ser solar ou luz de estrela, relacionado ao todo, tipo luz de todos, luz para todos, algo assim. Sem muita definição, mas é um atributo de luz. Que legal. Porque eu tenho visto, agora que eu estou... assim, eu não gosto muito assim, do Oriente, sabe? Agora eu percebi que eu gosto. Porque volta e meia eles estão me enchendo o saco. Me enchendo o saco o quê? Aparece na minha vida um guru, aparece não sei o quê, aparece o sânscrito, aparece várias coisas. Inclusive, meu nome, eu tenho um nome também iniciático de um outro grupo que eu fazia parte, que é um nome em sânscrito também, e que recentemente descobri a origem e tal. E eu sempre vi muito Deva, Prama, e aí eu tinha essa curiosidade para saber qual era a origem disso, né? Mas, que legal. Então, gente, muito obrigada, Deva. Gente, quem quiser acessar, conhecer o trabalho da Deva, tem um site. O seu site é Devalai? Devalai.com.br. O Laio é com Y. Então, devalaio.com.br, tem o Instagram dela. Gente, ó, eu aproveitei a promoção, porque eu não sou besta, tem a promoção do dia do Páscoa, eu falei, opa, vou aqui, entendimento com ela. Eu que perdi. Mas eu sempre estou fazendo, e independente de, por exemplo, uma pessoa quer vir fazer uma sessão, uma consulta, eu parcelo com uma outra parte, pode ser parcelado? Pode ser parcelado, que nem Casas Bahia, minha filha. Eu estou fazendo de tudo para ajudar o povo.
Entendeu? Então, assim, se estiver fora de época de temporada, parcela, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Vale muito a pena, assim, pelo menos por experiência própria, vale a pena. Vale conhecer também. Enfim, sigam o Instagram dela, ela tem muito conteúdo, é bem legal, bem interessante. Assim, é um pouco. Porque a gente tem enfim, a gente tem um público muito amplo e restrito também, que são conectados a uma escola que a gente fazia parte antes. Então, é um outro ponto de vista de muitos conhecimentos que a gente já teve acesso ou já deu uma pincelada de alguma forma antes. Então, realmente, para quem quer aprofundar ou para quem quer conhecer, vale a pena. Para quem se sentiu tocado no coração, né? Porque se não tocou o coração, também nem vai, gente. Vai perder tempo. Então... Mas se tocou, vai. Desculpa, eu não sei me ideia. Penso igual. Gente. Não, mas as coisas têm que ser feitas com o coração, né? O chamado, né? Sim. Então, muito obrigada, gente. Eu acho que semana que vem, acho que a gente vai fazer um Papa 2, né, Val? É um Papa 2 e a gente vai estar junto, né, Daiane? Olha, Deva, a gente não se conhece, só via tela. Aí a gente vai poder se abraçar, conversar. Que legal! Eu não gosto muito de abraço, não. Eu vou te dar, então. Meu Deus, a minha canceriana aqui. Olha, ela cisma comigo porque eu sou canceriana. Bem, gente, Deva, muito obrigada. Até a próxima. Assim, muito bom o papo, foi muito esclarecedor. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Deva, por você estar aqui, por você ter aceito o convite. Nós agradecemos muito. Meninas, obrigadas a todos que estão aqui, a Cristina, a Graça, um beijo grande. Um beijo a todas as meninas. E menino. Meninos e o menino. Não, mas meninos, vocês que vão assistir depois, um beijo a todos também. Se cuidem. Eu também quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, né? Agradecer o pessoal que está aí, né? Que assistiu e que vai assistir depois também, né? Então, muito obrigada e sigamos em frente. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Calma, como é que eu desligo?